A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, damos agora início à Semana Política com Paula Santos, do PCP, Paulo Edson Cunha, do PSD e João Paulo Rebelo, do PS. O programa tem hoje 3 temas: as novas regras para a imigração e nacionalidade, que foram aprovadas em Conselho de Ministros. José Luís Carneiro é o novo secretário-geral do Partido Socialista, eleito esta semana. E esta semana ficou a saber-se também que o Governo avança com uma nova descida no IRS. Sobre o primeiro destes temas, começo por Paula Santos. Boa tarde, Paula. Desculpem, começo por Paulo Edson Cunha, assim é que é, e peço desculpa tanto à Paula Santos como aos ouvintes, estava já aqui a seguir por um caminho errado. Paulo Edson Cunha, como disse, o Governo aprovou novas regras para a imigração e também para a nacionalidade, e estas regras passam, segundo diz o Governo, pela voz do Ministro Leitão Amaro, por reforçar a exigência em diversos diplomas, são 4, relativos à nacionalidade, aos estrangeiros, à criação de uma nova unidade de estrangeiros e fronteiras e também autorizações de residência. No caso da nacionalidade, o destaque maior é que quem está em Portugal como residente vai precisar de 7 anos de residência para pedir a nacionalidade, em vez dos habituais 5 que eram até agora, e no que diz respeito aos estrangeiros, à autorização de residência, deixa de haver um regime especial para os cidadãos da CPLP e passa também a ser mais difícil obter residência em Portugal, com promessa de contrato, sem promessa de contrato de trabalho ou sem contrato de trabalho, apenas para candidatos com elevada qualificação. E o Governo, como já disse, também decidiu criar uma Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP. Paulo Edson Cunha, como é que vê esta alteração legislativa relativa, no fundo, à imigração, com que o Governo pretende alterar o quadro que temos em Portugal? Muito boa tarde, Francisco Rito e o João Paulo Rebelo e a Paula Santos também, e a todos que nos ouvem. Eu vejo com a naturalidade da evolução daquilo que tem sido uma discussão nacional e talvez uma das maiores discussões nacionais neste momento. A própria população mostrou algum descontentamento, direto ou indiretamente, através das eleições, manifestou, e percebemos, classe política percebeu com muita clareza a mensagem que foi passada. E esta mensagem que foi passada, todos nós, atores políticos, vamos falando com as pessoas, e as pessoas fazem-nos sentir aquele que é o desconforto do descontrole que existe neste momento. É um descontrole que era necessário pôr termo, e era necessário, sobretudo, usar termo que eu já aqui usei noutros programas, que era moralizar o sistema. Diga-se a verdade que o Partido Socialista é principal responsável, não é o único, mas é o principal responsável do Estado em que a situação atingiu os números que atingiram e a situação que atingiu hoje em dia, e sobretudo por 2 ordens de fatores. A questão da manifestação de interesses, como sabemos, desde que, apesar de a mesma nunca ter saído da lei, mas não ser efetivamente fiscalizada, efetivamente aplicada, portanto, haver essa desnecessidade, e sobretudo pelo encerramento do CEF, deixando de haver uma unidade que fizesse esse trabalho verdadeiramente. Na verdade é que encerrou
incompreensivelmente, um serviço que tinha as suas lacunas, mas que funcionava. E funcionava bem, pelo que se está a ver, depois do seu encerramento as coisas pioraram bastante. E neste aspecto, os partidos que não do eixo da governação, no mandato anterior, tiveram uma oportunidade de validar esta unidade de polícia que o governo quer criar agora, na PSP, e sobretudo o Partido Socialista e o Chega já inviabilizaram no último mandato, talvez percebendo a importância que isto teria na resolução do problema, e por questões meramente políticas, acabaram por inviabilizar no mandato anterior. Isto acabou por ser, e é fundamental que haja esta alteração, e no resto, as mudanças parecem-me mudanças que vão ao encontro daquilo que também é a percepção de quem trabalha com este tipo de problemas. Por exemplo, os vistos a entrar através do CPLP do território nacional tem sido entendido e tem sido uma porta de entrada de outro tipo de situações para a própria Europa, e era necessário, a partir do momento em que este problema também estava identificado, era necessário também, dentro desta situação, mudar as regras e não com a flexibilidade que existia. Daí que eu penso que vai haver um consenso mais alargado que já existe na nossa sociedade e que terá que passar necessariamente para o nosso Parlamento, assim os partidos também o entendam. Neste momento, eu penso que é tudo que queria dizer, até porque é uma situação já de si bastante debatida. João Paulo Rebelo, há partidos que já puseram condições para votar a favor deste pacote legislativo, para aceitarem estas novas regras. É o caso do Chega, que quer a revogação do regime especial da CPLP e quer também a limitação do reagrupamento familiar, assim como travar a possibilidade de regularização a um imigrante que entre como ilegal em Portugal, assim como quer também a perda de nacionalidade para quem cometa crimes graves. Da sua parte, relativamente ao que o PS tem dito sobre esta nova legislação que está na calha, parece-lhe que o Partido Socialista deve permitir que passe na Assembleia da República? Muito boa tarde, Francisco. Boa tarde à Paula Santos e ao Paulo Edson Cunha também, naturalmente a todos quantos nos acompanham. O secretário-geral do Partido Socialista, que vai ser inclusivamente tema seguinte de comentário aqui entre nós, foi eleito, como é sabido, este fim de semana. José Luís Carneiro já teve a oportunidade, inclusivamente antes mesmo de ser eleito, de falar sobre este tema, como de uma forma geral vários responsáveis do Partido Socialista, inclusive o anterior secretário de Estado, Pedro Nuno Santos, que já tinha inclusivamente manifestado uma posição sobre o tema das migrações e dos imigrantes, enfim, marcando objetivamente, e não há como fugir ao facto, digamos, não diria uma inflexão profunda face ao que o Partido Socialista defendia, mas dizendo algo que, na verdade, eu entendo como muito razoável e que acho que nós temos uma especial responsabilidade, porque estamos aqui a fazer um programa de comentário político. Os atores políticos têm uma especial responsabilidade. De resto, os jornalistas, enquanto mediadores, também acho que o devem fazer, que é nós também começarmos a desdramatizar às vezes algumas questões, como se fosse absolutamente obrigatório que estivéssemos agarrados a políticas ou a posições, enfim, não nos apercebendo, entretanto, das alterações de contexto. Com isto, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer coisas simples como esta. O Partido Socialista, enquanto governou o país,
fê-lo num momento em que, objetivamente, havia falta de mão de obra em setores essenciais ao país, seja na agricultura, seja na construção civil, que implica, evidentemente, obras privadas e obras públicas também, seja também nos cuidadores, nomeadamente dos idosos, dos mais novos, enfim, áreas altamente carenciadas de mão de obra, portanto, de trabalhadoras e de trabalhadores. O que aconteceu foi tão simplesmente o país criar mecanismos e daí ter nascido a manifestação de interesse, porque a determinada altura as pessoas entravam no país, tinham oportunidades de trabalho, começavam efetivamente a desenvolver o seu trabalho, as suas funções, e não fazia qualquer sentido que estivessem, digamos, impedidas de viver e de ter um conjunto de direitos a quem trabalha e habita, no fundo, num país de forma regular. Muitos faziam-no de forma regular, mas depois não tinham, digamos, o seu visto que lhes garantia uma tranquilidade, nomeadamente, eu conheci vários e vários casos aqui há uns anos atrás, porque essas queixas chegavam inclusivamente à Assembleia da República. Quantos e-mails, com certeza que o Paulo Edson Cunha, Paula Santos vão ter recebido também, pessoas que se queixavam que queriam ir visitar familiares. Lembro-me, curiosamente nada, particularmente de uma senhora que dizia que tinha a mãe de facto em estado terminal e que tinha medo de sair do país porque tinha receio de não poder entrar, portanto tinha a entidade patronal que lhe concedia uns dias, portanto a senhora juntava umas férias e tinha, portanto, toda a compreensão e solidariedade, inclusivamente, da entidade patronal, e, portanto, mas não estando numa situação legal, não conseguia fazer uma coisa tão, enfim, tão, tão natural como acompanhar a família e num momento particularmente trágico, que é da perda de uma mãe, neste caso. Bom, foi assim que nasce a manifestação de interesses. E eu, com a mesma tranquilidade que tenho estado a dizer o que disse até agora, também eu digo que a determinada altura foi percepcionado por, de facto, quem nos procura e países que são países, digamos, emissores de muitos migrantes, como nós sabemos, particularmente para a Europa, perceberam a determinada altura que não só tinham oportunidades em Portugal, como a determinada altura poderiam até, através de Portugal, digamos, entrar num espaço, no espaço europeu. E, portanto, eu diria que depois as percepções foram um bocadinho empoladas também. E houve um partido, como nós sabemos, que muito especificamente se dedicou a transformar estas questões como se fosse, enfim, como se fossem os imigrantes a raiz de todos os males e como se fossem, no fundo, a desgraça para muitos setores da nossa sociedade, quando está bem visto que é exatamente ao contrário em alguns setores, mas também não podemos deixar de descurar o facto de, evidentemente, a entrada de um número significativo de pessoas que, evidentemente, usufruem do nosso bem-estar social e onde se inclui, evidentemente, também o nosso Estado Social, pois, evidentemente, pode aqui e ali criar constrangimentos. Eu diria que os cria particularmente nas grandes cidades, onde eventualmente, ou nos grandes centros urbanos, onde a concentração destas pessoas pode ser maior, porque todos reconheceremos que se calhar há muitas e muitas zonas do nosso país que veriam com bom grado o aumento populacional e, portanto, a entrada de pessoas a enriquecerem territórios, no fundo, mais deprimidos do ponto de vista, do ponto de vista populacional. Agora, concretamente, relativamente às medidas que o Governo anunciou. A questão da manifestação de interesses, acho que fica claro com a minha intervenção
que o próprio Partido Socialista e, volto a frisar, o anterior secretário-geral já tinha manifestado, portanto, a opinião de que era preciso efetivamente rever essa circunstância, porque o que serviu num determinado momento poderia agora já não estar a ter o efeito pretendido. Eu, e aqui já falo a muito, enfim, título pessoal, digo com relativo também, enfim, reconhecendo que o processo da extinção do CEF, a transição para a AIMA, pode não ter sido dos mais felizes e pode ter criado, a determinada altura também, e não quero estar enfim, a crucificar naturalmente os que até em boa parte da sua vida se dedicaram a trabalhar nesta área, mas também não posso deixar de dizer que senti, muitas vezes acompanhando casos concretos, que houve uma espécie também digamos, não vou dizer de greve de zelo, mas, enfim, os próprios trabalhadores a determinada altura do CEF também não muito satisfeitos com as condições de trabalho, não muito satisfeitos e com certeza com toda a legitimidade, mas também não foram parte da solução, como se costuma dizer, acabaram por muitas vezes ser parte do problema também. Portanto, esta questão do anúncio de haver uma espécie de uma unidade de serviços estrangeiros e fronteiras integrada na Polícia de Segurança Pública não é nada que me choque extraordinariamente. Há aqui uma questão que eu acho que o governo não andou tão bem, que foi a misturar esta questão da lei da nacionalidade com estas questões das migrações. Bom, a lei da nacionalidade é de facto uma lei estabilizada há vários anos, com, diria, alargado consenso político à volta da lei. Eu acho que aqui é claramente uma concessão, digamos, a um certo, lá está, a um certo populismo reinante, e daí não é, digamos, um aspecto onde estou em mais desacordo com o que é proposto nesta altura, até porque, mais uma vez, deixo um caso concreto, quer dizer, uma criança, por exemplo, que venha para o nosso país, acompanhada pelos seus pais, portanto, os estrangeiros, que se estabeleçam no nosso país de forma legal, que entre com, vamos supor, 6 anos de idade. Ao fim de 5 anos, essa criança será mais portuguesa ou, enfim, seja qual for a origem, o país de origem que tenha? É uma pergunta que eu deixo. Será necessário fazer e aumentar o prazo da nacionalidade? Acho que aqui há, de facto, uma certa demagogia e uma certa resposta, lá está, ao populismo, que, entretanto, também aproveita algumas situações. Volto a dizer que têm que ser naturalmente, enfim, têm que ser calibradas, têm que ser equilibradas. Nós temos que gerir, o tema é complexo, como é evidente. Eu não, quer dizer, isto não é ser populista, não é ser demagógico, mas eu compreendo que se viver em certos locais do país, onde de repente a população cresce significativamente e há uma maioria de pessoas, enfim, entre não falarem a língua, entre criarem constrangimentos nos serviços públicos, quer dizer, é compreensível. O país, quer dizer, nós não podemos esquecer que evidentemente que temos de ter uma perspectiva humanista, e essa é do Partido Socialista sempre, como é evidente, mas obviamente que em primeiro lugar, evidentemente a preocupação de quem governa, de quem gera os destinos do país, é garantir as melhores condições para quem, evidentemente, isto não se confunda com qualquer discurso xenófobo ou, digamos, excessivamente nacionalista. Mas pronto, mas evidentemente nós temos que cuidar logo à partida de quem já cá está. E quem já cá está, sejam eles portugueses de origem ou sejam, enfim, migrantes que entretanto sejam calgalizados, mas nós temos que
de criar as condições logo à partida para quem cá está. Portanto, acho que esta questão da nacionalidade e da lei da nacionalidade, enfim, foi um acrescento que, muito honestamente, não via necessidade para o governo trilhar este caminho, porque acho que só vem criar a ideia e entrar no campo, como tantos têm comentado, enfim, de um populismo e de um extremismo que no fundo, de alguma forma, também o normaliza, também o legitima, quando acho que aqui não havia questão. Por fim, e telegraficamente, o reagrupamento familiar parece-me que é óbvio que toda a gente compreenderá, lá está, filhos menores é desejável até, que as famílias se possam constituir cá. E vamos falar de forma prática que toda a gente percebe bem, quer dizer, eu prefiro muito mais que um indivíduo qualquer, com 30 anos, esteja aqui com a sua família, com filhos, com objetivos e perspectivas de futuro para criar uma família, do que andar com mais 10, com mais 15, com mais 20, porque as pessoas depois também, obviamente, também procuram fazer a sua vida, que viver não é só trabalhar, e que depois possam eventualmente estar em circunstâncias que não são boas nem para si, nem são boas para a comunidade, porque se nós precisamos de trabalhadores, precisamos naturalmente também de crianças, precisamos que a nossa comunidade também cresça de uma forma estruturada, sustentada, como uma qualquer sociedade deve crescer. Eram os comentários que gostava de fazer. Paula Santos, o PCP também já teve a oportunidade de manifestar o seu distanciamento, é uma expressão usada mesmo pelo partido, relativamente a estas propostas legislativas do governo, e também sublinha que, ao contrário do que alguns têm vindo a adiantar, estas medidas não são uma cedência à agenda do Chega, mas a materialização da agenda própria do PSD e do CDS. Porquê é que o PCP acha isto? Que isto é mesmo o próprio calendário do PSD e do CDS e não qualquer cedência ao Chega? Muito boa tarde, cumprimento o Francisco, cumprimento o João Paulo Rebelo, o Paulo Edson de Cunha, cumprimento todos os que nos ouvem. Eu creio que as declarações que temos ouvido por parte dos membros do governo, elas próprias são a resposta a essa pergunta que o Francisco e bem está a colocar, porque a verdade é que, mais do que uma aproximação às opções do Chega, o que este governo do PSD e do CDS está a assumir é a sua própria agenda e, permita-me que acrescente, as suas opções políticas, que neste caso concreto constituem de facto um retrocesso, inclusivamente um retrocesso no que diz respeito aos direitos humanos, e portanto deixa claro de facto as opções por parte do governo do PSD e do CDS no que diz respeito às questões da imigração, e permita-me que diga que nesta discussão muitas das vezes são baralhadas as diversas matérias exatamente para gerar a confusão e com o objetivo claro de dividir trabalhadores, de criar divisões até na nossa própria sociedade. Há um dos aspectos, dentre os vários anúncios que foram feitos por parte do governo, há um dos aspectos que eu gostaria aqui de salientar, que é de facto a categorização que está a ser feita por parte dos imigrantes e o tratamento diferenciado, e que deixa muito claro também aquela que é a perspectiva do governo, mas também a perspectiva por parte, tendo em conta as declarações que têm vindo a público, por parte da Iniciativa Liberal e do Chega. E estou a falar muito claramente em dois pesos e duas medidas,
porque para imigrantes altamente qualificados, e nesta discussão nunca é abordada esta matéria, mas que é claramente um tratamento diferenciado, porque este conjunto de limitações e de restrições são dirigidas a imigrantes que procuram uma vida melhor no nosso país. Muitos deles são alvos de redes, estão sujeitos à exploração e, aliás, as dificuldades e as restrições que são introduzidas só contribuem para a imigração ilegal e para que estes imigrantes possam estar mais expostos às máfias e mais expostos à exploração, porque bem sabemos que em Portugal, aliás, muitos deles chegam a Portugal porque são agariados inclusivamente por entidades patronais no nosso país, são altamente explorados por essas entidades patronais e depois, no final, quando já não necessitam, acabam por ser abandonados com uma mão à frente e outra atrás. Mas isso não está a ser, aliás, esta é a opção para um conjunto de imigrantes que procuram de facto uma vida melhor. Mas para aqueles imigrantes endinheirados, e estou a referir-me concretamente ao abrigo do regime dos vistos gold. Se for um milionário para vir para Portugal em contrapartida na aquisição de um imóvel, por exemplo, determinada quantia, não só tem autorização de residência, como ao fim de algum tempo já pode até inclusivamente requerer a atribuição da nacionalidade. Aqui já não há qualquer restrição, não é? Aliás, aqui já tudo é garantido a autorização de residência, é garantido reagrupamento familiar, assim como também em função das elevadas qualificações como o Governo tornou público. E isto coloca aqui esta diferenciação, não é? Ou seja, se for, permita-me utilizar esta expressão mais ligeira, mas eu creio que se compreende, não é? Se for um imigrante rico, todos os direitos são garantidos e não são exigidos deveres. Se for um imigrante pobre, não há direitos, só tem deveres. E é esta categorização que é extremamente injusta e que revela, de facto, este tratamento, diz muito daquilo que são as opções por parte do PSD e do CDS. Também, todos sabemos que, por exemplo, as questões que se prendem com o reagrupamento familiar, que são inclusivamente um elemento de grande importância para a integração e, aliás, e em diversas convenções internacionais, que é colocado no plano dos direitos humanos. Nós temos muitas situações de famílias de imigrantes no nosso país em que um dos pais tem autorização de residência, mas a restante família não tem, estão cá, residem cá, trabalham. E o que é que se pretende? Pretende-se, se os filhos forem menores, ficam, mas o cônjuge é obrigado a sair do país? Isto são situações, de facto, que em nada contribuem para a integração e para o acolhimento por parte dos imigrantes. E, portanto, aquilo que nós consideramos, e aliás a posição que o PCP tornou pública relativamente a esta matéria, para além das questões da categorização dos imigrantes, esta restrição e dificuldades acrescidas no reagrupamento familiar, também as questões que se prendem com a quebra de expectativas, que foram, até tendo em conta os acordos que foram estabelecidos com os países da CPLP, tudo isto constitui de facto uma evolução negativa e um retrocesso relativamente a estas matérias. Se é verdade que a capacidade do país não é ilimitada, a verdade é que uma política na matéria de imigração tem que assentar no acolhimento, tem que assentar na integração. E quando nós sabemos
que no nosso país, aliás, não é de agora, porque a falta de recursos e de meios por parte da AIMA para a regularização da situação dos imigrantes no nosso país é de facto um problema, e é um problema grave, e neste conjunto de anúncios também é significativo que relativamente a esta matéria não tenha havido uma palavra por parte do Governo para reforçar a resposta e os serviços, porque há imigrantes no nosso país que não têm a situação regularizada, não por sua responsabilidade, mas por responsabilidade do Governo, que não alocou os meios e os recursos para que a resposta, neste caso da AIMA, dos serviços públicos, seja de facto uma resposta efetiva no que diz respeito à regularização destes processos, ou seja, procura-se responsabilizar também aqui, não é só nesta matéria, é num conjunto de outras questões, ou seja, procura-se responsabilizar-se os imigrantes pelos problemas no país, quando muitos desses problemas é que resultam de facto das opções da política do Governo, que não investe na saúde, não tem uma política de facto de garantir o acesso à habitação no nosso país, para os jovens. Os custos da habitação são elevados, mas procura-se aqui de facto responsabilizar-se os imigrantes, quando esta responsabilidade é do Governo e são políticas das opções políticas por parte do Governo. Estes são alguns dos aspectos que nós temos vindo a colocar, mas eu queria terminar agora sim dizendo o seguinte: uma política humanista é uma política que integra, é uma política que acolhe, é uma política que combate as redes de tráfico e que combate as máfias, que combate a exploração e que garante naturalmente condições de vida para quem está no nosso país, que vive, que trabalha cá, que desconta cá, e portanto o caminho tem que ser de facto no sentido do humanismo e não neste sentido como o Governo pretende avançar. Paulo Edson Cunha, quer acrescentar ainda alguma coisa? Uma vez que foi o primeiro a falar e já tanto foi dito depois disso. Já está dito, porque eu percebo a posição, quer de João Paulo Rebelo, quer da Paula Santos. No entanto, a grande verdade é que, neste momento, com a atual lei, aliás, todas as questões que a Paula Santos aqui colocou, curiosamente, são com a atual lei. Portanto, pelos vistos, a própria atual lei não está a funcionar, e aquilo que são as situações que podemos estar aqui a projetar, que a Paula Santos aqui colocou, a grande verdade é que se a nova lei for aplicada e for efetivamente aplicada, que isso é que neste momento é importante acontecer, é conseguirmos ter uma lei e conseguirmos aplicar a lei. Eu estou certo que a moralização de toda esta situação, quer para os imigrantes, quer para a nossa população em geral, e para aquele sentimento neste momento de insegurança e de impunidade e é que de certa forma os próprios imigrantes acabam por ser sacrificados em função deste sentimento geral que existe. E aqui o que é necessário é nós voltarmos àquilo que nós éramos antigamente como povo, porque nós somos um povo acolhedor, nós somos um povo que sempre emigrou, e sempre um povo que sempre recebeu bem os seus imigrantes, sempre recebeu bem também os nossos refugiados, os nossos repatriados, sempre os recebemos bem. E neste momento esta situação não está a acontecer, portanto era necessário fazer alguma coisa, e estou certo que a lei, da forma como em princípio vai ficar, mas vai ser discutida, será seguramente uma lei muito melhor para os portugueses. Passamos Francisco, então... permita-me só acrescentar o seguinte, sim, claro. porque sim. muitos dos problemas que eu aqui coloquei, por exemplo, relativamente à AIMA, faltam só meios, não é? E recursos, e portanto aquilo que nós vimos é da parte do Governo, não há uma resposta efetiva relativamente a essa matéria. Mesmo as questões que aqui falei, do que diz respeito às matérias de garantia dos direitos no trabalho e do combate à exploração por parte dos trabalhadores imigrantes, o que é falta uma intervenção por parte do Governo, porque na nossa lei está estabelecido um conjunto
de direitos que não estão a ser garantidos pelo um conjunto de entidades patronais. Falta intervenção por parte do Governo. Eu queria deixar isto aqui bem claro. E o que o Governo pretende é, de facto, com as alterações que estão em cima da mesa, deixar numa situação ainda de maior vulnerabilidade trabalhadores imigrantes que estão cá no nosso país, que trabalham e que descontam. É isso que está em cima da mesa por parte deste Governo. Não é de acolhimento. É, de facto, de deixá-los numa situação de maior fragilidade ainda e expostos, que todos bem sabemos, de facto, às máfias e à rede de tráfico de seres humanos. Paulo Agora Santos, sim. meios, Sim. é 10 segundos, Rito. Quanto a Sim. meios, é preciso não esquecer que este governo encontrou a situação completamente paralisada e fez um fortíssimo investimento no último ano, tendo recuperado centenas e centenas de milhares de processos. Passamos então agora sim ao segundo tema de hoje. O Partido Socialista tem um novo secretário-geral. José Luís Carneiro foi eleito este sábado com 95,4% dos votos. Era candidato único e agora promete ser ponderado e fazer uma oposição leal e responsável, mas assegura que o PS será um partido de oposição a este governo. João Paulo Rebelo, acha que José Luís Carneiro é o homem certo neste momento para o Partido Socialista? Acho eu, e acho 95% dos militantes, o que é um número, Dos votantes. Sim, enfim, dos militantes que através Votaram. do seu voto Sim. expressaram a intenção. Sim, é um facto. Não terá havido muitos militantes que não votaram. Nada de estranho, nada de muito anormal. Eu diria que, evidentemente, que uma eleição disputada convoca sempre muito mais a participação dos militantes do que quando, como era o caso desta, sabemos que era um candidato único. Agora, que é digamos, o número não é de votantes, o número, portanto, da percentagem obtida de aceitação, no fundo, do atual secretário-geral do Partido Socialista é muito, 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 muito expressiva e só quer significar, do meu ponto de vista não pode ter outro significado, que não seja uma grande união do Partido Socialista à volta do seu líder. Se isto significa que, de repente, o Partido Socialista passa a ser, digamos, um partido onde o unanimismo é altamente privilegiado, não, nunca assim foi. O Partido Socialista não, desde a sua criação, foi sempre um partido onde couberam, digamos, dentro, evidentemente, do socialismo democrático, de uma perspectiva mais à esquerda, naturalmente no espectro político, mas onde couberam, diria, sensibilidades um pouco mais distintas, mas na grande casa do socialismo democrático. Aparentemente, essas condições estão perfeitamente criadas. O José Luís Carneiro é uma pessoa de quem não se pode dizer minimamente que não tenha a experiência, porque, enfim, de autarca, membro do governo, com responsabilidades como secretário de Estado, com responsabilidades como ministro, não só na política nacional, mas e concretamente quando foi secretário de Estado das Comunidades, portanto lidou evidentemente não só com as comunidades portuguesas no exterior, mas também de uma forma genérica, evidentemente com a política, digamos, internacional. Isso coloca, sobretudo, com a vontade que tem de afirmar o projeto do Partido Socialista, compreendendo, como ele próprio também já o disse, que estamos para trabalhar
pelo país, estamos para o fazer com um grande sentido de responsabilidade. Iremos encontrar seguramente campos onde será possível trabalhar com o governo, e é desejável que assim aconteça. Quase que já não é preciso enunciar, eu diria, os setores onde isso é de facto mais até do que desejável. Eu até dizia, ou diria, que é mesmo urgente que esses entendimentos se alcancem da forma mais alargada, e quando eu digo o PS e o PSD, naturalmente que desejavelmente outros partidos também se poderiam e deveriam juntar a estes consensos, e quando digo consensos, evidentemente não temos todos que partir com a exata mesma opinião, mas que é desejável que, identificadas as lacunas, identificadas as falhas, identificados os problemas, que procuremos, digamos, alterar as circunstâncias para que possam dar a melhor resposta aos portugueses. Disse-o José Luís Carneiro ainda ontem, peço desculpa, ainda no sábado, no dia da sua eleição, que vai ser um partido da oposição, ponto final e parágrafo, eu diria, onde respeitará democraticamente, evidentemente, o governo, o Parlamento, apoiará onde tiver que apoiar, mas marcará a oposição e, sobretudo, marcará uma oposição que faça o mais possível o governo não cair em tentações, como se tem visto, e como ainda no tema anterior estávamos a discutir, e já agora que estou a falar no tema anterior, o Paulo Edson Cunha, falo com alguma habilidade normalmente, porque volta meia volta deixou uma frase só para o fim, quando já estamos a mudar de tema, e digamos, fez uma declaração que peca, no mínimo, por, digamos, incompleta no que diz respeito aos processos que, entretanto, o governo resolveu, que já vinham do passado, mas isso quase que abriríamos novamente o tema, e estou certo que em breve voltaremos a falar sobre ele, e nomeadamente sobre o despacho e o número de processos resolvidos no que diz respeito aos migrantes. Em suma, o Partido Socialista teve uma pesada derrota, já o assumi aqui também em programas anteriores. Isso significa que evidentemente deve fazer uma reflexão. Essa reflexão não pode imobilizar o PS no que são, nomeadamente, por exemplo, as eleições autárquicas e o desafio que é para um partido, que é o partido com a presença autárquica mais relevante do nosso país, em número de câmaras, em número de freguesias, em número, no fundo, de autarcas, de pessoas que exercem, digamos, funções no âmbito das nossas autarquias, portanto, dos nossos municípios e das nossas freguesias. A reflexão tem que acontecer. Evidentemente que os objetivos, nomeadamente estes imediatos das autárquicas, têm que acontecer também, e é para isso que vamos trabalhar. E, de facto, o José Luís Carneiro não só reúne pessoalmente essas condições, como tem o tal consenso alargado, e tem o Partido Socialista claramente todo unido à sua volta, e, portanto, trabalhar é o que neste momento, diria, é a palavra de ordem. Paulo Edson Cunha, daquilo que já conhece da intervenção do secretário-geral do Partido Socialista, que leitura é que faz? Bem, em primeiro lugar, como tem sido nosso hábito e nosso apanágio, não nos metemos muito ou tentamos não nos imiscuir naquilo que são as decisões internas dos partidos. Agora, fazendo uma análise daquilo que é conhecido, das linhas programáticas do novo secretário-geral, a primeira coisa a dizer é desejar boa sorte a José Luís Carneiro e a toda a sua equipa e ao próprio Partido Socialista, porque é importantíssimo
para o nosso país ter uma oposição forte. Eu sempre o defendi, quando era ao contrário, eu também defendia por duas ordens de razões, não é? Em primeiro lugar, porque éramos nós, do meu partido, que estávamos na oposição, mas sobretudo porque era muito importante termos para o crescimento do país, haver a credibilização daquilo que são as políticas opostas àquelas que estão no momento em vigor. Nós sabemos que José Luís Carneiro é um moderado, portanto é conhecido enquanto tal, e as linhas programáticas são os primeiros sinais são positivos, aliás, já eram conhecidos anteriormente, são sinais positivos no sentido de viabilização, eu até diria um bocadinho do regime político que está em vigor, e fazendo uma oposição da forma mais firme que for possível. Gostei da sinceridade, da assunção do estado de fragilidade que o partido tem, que com esse reconhecimento é a base para o seu crescimento, para o crescimento do Partido Socialista. E pode parecer hipócrita eu estar aqui a dizer que esse crescimento é importante, porque esse crescimento até poderá ser, em alguns pontos, à custa do meu partido, mas como eu disse, é um crescimento que é importante, porque se nós tivermos um Partido Socialista, sobretudo com a importância que tem, com base ideológica de esquerda, e que também travando, de certa forma, uma outra esquerda, com o qual eu concordo menos, conforme compreendem, é importante ter essa esquerda mais moderada, é importante ter essa esquerda com uma base sólida e com princípios muito aproximados daqueles que são os princípios do eixo da governação, porque o Partido Socialista é claramente um partido de governação. Depois termino dizendo, mais uma vez, não querendo imiscuir naquilo que é a política de um partido de oposição, que não o meu, mas dizendo daquilo que nós observamos, não sei se o partido estará assim tão unido quanto aqui foi dito, quanto o João Paulo Rebelo disse. Ficam aqui algumas dúvidas, mas nós sabemos como é que estes partidos que estão habituados ao poder, que é o PSD e o Partido Socialista, funcionam quando estão na oposição e no início dos ciclos de oposição, que é mais ou menos aquilo que está a acontecer ao Partido Socialista. Portanto, eu desejo boa sorte, dupla boa sorte ao José Luís Carneiro, porque com certeza vai ter muito trabalho pela frente nos próximos anos. Espero que não consiga atingir os seus objetivos mais imediatos, que é ter mais câmaras municipais, mais mandatos, mais juntas de freguesia, mas que tenha o resultado possível e aquilo que os portugueses lhe quiserem dar. Paula Santos, quer fazer também algum comentário a esta eleição de José Luís Carneiro como secretário-geral do PS e sobre a intervenção que fez após a eleição? Eu irei fazer um comentário mais tendo em conta o posicionamento e as opções por parte do Partido Socialista, não no que diz respeito à vida interna do Partido Socialista, como é óbvio, mas daquilo que sobressai desse posicionamento e dessa intervenção é de facto uma disponibilidade por parte do Partido Socialista para viabilizar e para dar a mão ao Governo para prosseguir este programa e a política direita com as consequências que todos já conhecemos, de dificuldades da vida, de degradação dos serviços públicos, de privatização, de favorecimento dos grupos económicos. Aliás, a votação do Partido Socialista na moção de rejeição ao programa do Governo apresentada pelo PCP revela isso mesmo, esse suporte a estas opções políticas. Não vale a pena vir criticar, depois no momento da verdade aquilo que se vê é essa viabilização. E da intervenção do secretário-geral, agora eleito, do Partido Socialista, aquilo que se depreende e que resulta dessa intervenção é o prosseguimento desse caminho, que eu acho que diz muito também das próprias opções do próprio Partido Socialista, porque na verdade acaba sempre, quando esteve no governo, seguiu as opções de política de direita e vai dando a mão
para o seu prosseguimento, como está a acontecer neste momento. E, portanto, as consequências que aí temos à vista, peço desculpa, de falta de resposta aos problemas concretos da vida dos trabalhadores, da juventude, das populações no nosso país, vai ter também a responsabilidade do Partido Socialista quando viabilizou o programa do governo. Não me vou pôr a antecipar para o futuro, mas olhando para aquilo que foi o mandato passado, que viabilizou o programa do governo, o orçamento de Estado e uma série de opções que estão a ser desastrosas para o nosso país. Acho que diz também muito das opções, da natureza e daquilo que é o posicionamento do Partido Socialista relativamente às opções políticas de um governo que, neste caso do PSD e do CDS, que ainda quer ir mais longe neste caminho de desigualdades e de injustiças no nosso país. Estamos a aproximar do final do programa, já não temos muito tempo, por isso vamos deixar o terceiro tema que tinha anunciado, a redução de impostos, num total de cerca de 500 milhões de euros no Orçamento de Estado. É uma proposta do Governo que vai ser agora analisada e votada na Assembleia da República, tanto na generalidade como depois na especialidade e final global. O Governo pediu urgência nesta votação e a votação vai ser na próxima sexta-feira. Vamos deixar este tema para o próximo programa, porque nessa altura já teremos pelo menos a votação na generalidade por parte do Parlamento e teremos também mais dados nessa altura, designadamente quanto à votação. Hoje já estamos sem tempo, não daria para uma grande apreciação. Sendo assim, ficamos por aqui com a Semana Política de hoje, com Paula Santos, do PCP, João Paulo Rebelo, do PS, e Paulo Edson Cunha, do PSD. O programa está no ar à segunda-feira às 5 da tarde e repete depois na terça às 3 da tarde e fica disponível nas plataformas de podcast. Agradeço aos três, despeço-me também dos leitores, dos ouvintes, aliás, uma boa semana para todos. Voltamos de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.